Aquela noite chuvosa em São Paulo, algo aconteceu que nenhum dos dois jamais esqueceria. Um encontro improvável, um olhar inesperado e uma decisão que mudaria tudo. Antes de descobrir o que realmente aconteceu ali, respire fundo, porque essa história não começa com respostas, e sim com uma pergunta silenciosa que você só entenderá nos próximos minutos. A chuva caía pesada sobre São Paulo, quando Rafael Almeida estacionou o Porsche na vaga reservada do escritório. Eram quase 10 da noite de uma sexta-feira, e ele estava sozinho novamente, como sempre, como preferia. O prédio espelhado refletia as luzes da Avenida Faria Lima, e ele subiu até o 23º andar sem olhar para ninguém. Não havia ninguém para olhar. Sua equipe já tinha ido embora há horas, mas Rafael permanecia, revisando contratos, fechando negócios que renderiam milhões. Dinheiro era a única linguagem que ele entendia perfeitamente. Aos 38 anos, Rafael havia construído um império. Advogado corporativo especializado em fusões e aquisições, ele comandava um dos escritórios mais prestigiados do país. Apartamento em Higienópolis, coleção de relógios suíços, closet repleto de ternos italianos. Tudo impecável, tudo controlado, tudo vazio. Ele não acreditava em amor. Acreditava em contratos, cláusulas, garantias. O amor era um risco que ele havia aprendido a eliminar de sua vida depois que sua noiva o deixou no altar, 10 anos atrás, dizendo que ele amava o trabalho mais do que qualquer pessoa. Ela estava certa. Quando finalmente deixou o escritório, passava da meia-noite. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e gelada. Rafael caminhou até o carro, mas algo o fez parar. Uma figura pequena estava sentada no chão, encostada na parede do prédio vizinho, protegida apenas por um pedaço de papelão encharcado. Era uma moça jovem, talvez 20 e poucos anos, com cabelos castanhos escuros grudados no rosto molhado. Ela segurava algo contra o peito, um violão velho com a madeira rachada e cordas enferrujadas. Rafael havia passado por centenas de moradores de rua antes. Normalmente ele nem os via, mas naquela noite algo diferente aconteceu. A moça levantou o rosto e seus olhos encontraram os dele por um segundo. Não havia súplica naquele olhar, nem desespero. Havia apenas uma quietude profunda, como se ela estivesse muito além de pedir qualquer coisa. E então, sem que ele entendesse por quê, ela fez algo inesperado. Sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Como se estivesse dizendo que tudo estava bem, mesmo quando nada estava. Aquele sorriso atravessou a armadura de Rafael como uma lâmina silenciosa. Ele ficou parado ali, a mão na chave do carro, incapaz de se mover. A chuva molhava seu terno de R$3.000, mas ele não ligava. Algo naquele gesto simples, aquela gentileza incompreensível vinda de alguém que não tinha nada, o desarmou completamente. Sem pensar, ele caminhou até a moça. "Você está bem?" perguntou, sentindo-se idiota. Claro que ela não estava bem. Ela o encarou com surpresa, como se não esperasse que alguém falasse com ela. Demorou alguns segundos para responder, a voz rouca e baixa. "Estou. Você tem onde dormir essa noite?" Ela baixou os olhos para o violão. "Tenho meus lugares." Rafael olhou ao redor. A rua estava vazia, as vitrines apagadas, o frio cortante. Ele deveria entrar no carro e ir embora. Deveria, mas não conseguiu. "Eu moro perto daqui. Você pode passar a noite lá. Tem um quarto de hóspedes." "Eu não vou encostar em você. Eu juro. Só, você não pode ficar aqui com essa chuva." Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse ler suas intenções. Rafael percebeu que estava sendo avaliado e de alguma forma isso o deixou nervoso. Finalmente, ela assentiu devagar. Só essa noite. No carro, ela não disse uma palavra. Apenas segurou o violão com cuidado, como se fosse a única coisa no mundo que importava. Rafael ligou o aquecedor e dirigiu em silêncio até seu apartamento. Quando entraram no elevador privativo, ela olhou ao redor com uma expressão neutra, sem o espanto que ele esperava. Era como se luxo e pobreza fossem apenas cenários diferentes da mesma peça.
O apartamento tinha 300 metros quadrados de piso de mármore, móveis de design italiano, janelas do chão ao teto com vista para a cidade iluminada. Tudo perfeitamente arrumado, tudo impessoal. Parecia mais um showroom do que um lar. Você pode tomar um banho quente, se quiser, disse Rafael, sentindo-se estranhamente desconfortável em seu próprio espaço. Vou deixar roupas limpas no quarto de hóspedes. Tem comida na geladeira também. Ela assentiu novamente, mas antes de ir, virou-se para ele. Como você se chama? Rafael? E você? Marina. O nome ficou suspenso no ar entre eles por um instante, frágil e real. Enquanto Marina tomava banho, Rafael ficou na cozinha, fazendo café mesmo sabendo que não conseguiria dormir. Ele não entendia o que havia feito. Trazer uma estranha para casa violava todas as suas regras de controle e segurança, mas aquele sorriso dela, sob a chuva, sem esperar nada em troca, havia rachado algo dentro dele. Uma fissura pequena, mas profunda. Quando Marina saiu do quarto, ela vestia uma camiseta grande demais e calças de moletom que Rafael havia deixado. Os cabelos ainda estavam úmidos, mas limpos, e ele pôde ver melhor seu rosto. Ela era bonita de um jeito discreto, com olhos castanhos que pareciam guardar histórias demais para uma pessoa tão jovem. Obrigada, disse ela, parada na entrada da cozinha. Não precisa agradecer. Rafael serviu café. Você comeu alguma coisa hoje? Marina hesitou, depois balançou a cabeça. Ele preparou um prato simples. Pão, queijo, frutas. E eles comeram em silêncio. Rafael percebeu que Marina comia devagar, com cuidado, saboreando cada pedaço como se fosse precioso. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia realmente prestado atenção na própria comida. Há quanto tempo você está nas ruas? Perguntou ele, depois recuou. Desculpa, você não precisa responder isso. 2 anos, respondeu Marina, surpreendendo-o. Mais ou menos. E antes? Ela olhou para o copo de água nas mãos. Antes eu tinha uma vida diferente. Estudava música. Queria ser compositora. Sua voz ficou mais baixa. Mas as coisas desmoronaram. Rafael esperou, mas ela não continuou. Ele entendeu que não deveria pressionar. E o violão? Perguntou, mudando de assunto. Os olhos dela se iluminaram sutilmente. Ele era do meu pai. É a única coisa que sobrou. Marina tocou a alça imaginária do instrumento que havia deixado cuidadosamente apoiado na parede. Mesmo quebrado, ainda faz música. Havia algo naquela frase que ressoou em Rafael de um jeito perturbador. Mesmo quebrado, ainda faz música. Ele se perguntou se as pessoas eram assim também, capazes de criar beleza apesar das rachaduras. Naquela noite, Rafael dormiu pouco. Ficou olhando para o teto do quarto, pensando na moça do outro lado do corredor, pensando em como ela havia sorrido para ele na chuva, sem pedir nada, pensando em como seu apartamento de repente parecia menos vazio. Na manhã seguinte, quando Rafael acordou, a casa estava silenciosa. Ele imaginou que Marina tivesse ido embora e sentiu uma pontada de decepção. Mas quando entrou na sala, ela estava ali. Havia aberto as cortinas, algo que Rafael nunca fazia, e a luz da manhã inundava o espaço. Marina estava de pé na frente da janela, olhando a cidade lá embaixo. E por um momento Rafael apenas observou a cena. Havia algo diferente. Algo quase imperceptível, mas presente. Como se a luz que entrava tivesse lavado um pouco da frieza do lugar. Bom dia, disse ele. Marina virou-se, ligeiramente sobressaltada. Desculpa, eu não queria mexer em nada. É que fazia tempo que eu não via o sol de verdade. Não tem problema. Rafael se aproximou. Pode ficar quanto quiser. Ela o encarou com uma expressão cautelosa. Eu preciso ir. Por quê? Porque você já fez demais. E porque eu não aceito caridade. Rafael sentiu algo se contorcer dentro dele. Orgulho reconhecia orgulho. E se não for caridade? Disse ele, surpreso com as próprias palavras. E se for outra coisa? O quê? Ele não sabia, não conseguia nomear. Mas algo nele não queria que ela fosse embora. Fica só mais alguns dias.
até você se recuperar. Depois, se você quiser ir, eu não vou impedir. Marina cruzou os braços, desconfiada, mas Rafael viu algo vacilar em seus olhos. Cansaço, talvez, ou o medo de voltar para o frio. 3 dias, disse ela finalmente. Só 3. Os 3 dias se transformaram em uma semana, e a semana se transformou em algo mais. Marina não falava muito, mas sua presença começou a transformar o apartamento de formas sutis. Ela organizava coisas. Nada demais, apenas pequenos ajustes. Colocava os livros que Rafael nunca lia de volta nas prateleiras. Abria as janelas para deixar o ar circular. Preparava café da manhã, mesmo que fosse simples. E à noite, quando Rafael chegava do trabalho exausto e tenso, ela tocava violão. Músicas suaves, melancólicas, que preenchiam o silêncio do apartamento como uma conversa sem palavras. Rafael começou a chegar mais cedo em casa. Começou a recusar jantares de negócios. Começou a esperar pelos momentos em que ela tocava, sentada no sofá com as pernas cruzadas, os dedos deslizando pelas cordas enferrujadas com uma graça que ele nunca tinha visto. Uma noite, ele se sentou ao lado dela e perguntou: "Você compõe?" "Compunha", corrigiu Marina. "Não faço isso há muito tempo." "Por quê?" Ela parou de tocar. "Porque as músicas que eu escrevia eram sobre esperança. E eu perdi a minha." Rafael ficou em silêncio por um momento. "O que aconteceu, Marina?" Ela baixou o violão, os olhos fixos no chão. "Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Câncer. Meu pai, ele não aguentou. Começou a beber, perdeu o emprego, perdeu a casa. Eu tentei segurar tudo, mas não consegui. Ele foi embora uma noite e nunca mais voltou. Deixou só o violão e uma carta dizendo que não conseguia me olhar sem ver minha mãe." Sua voz tremeu. "Eu tentei continuar, mas a universidade era cara. Eu não tinha mais onde morar e, eventualmente, a rua foi o único lugar que sobrou." Rafael sentiu o peito apertar. Ele havia imaginado 1000 histórias, mas nenhuma o preparou para aquela dor tão crua. "Eu sinto muito." "Não sinta." Marina limpou os olhos rapidamente. "Eu não quero pena. Eu só quero..." Ela hesitou. "Eu só queria acreditar que ainda posso ser alguém além de uma menina quebrada." Rafael pegou a mão dela sem pensar. Era fria e áspera, marcada pela vida nas ruas. "Você não é quebrada. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci." Marina olhou para ele com surpresa e, naquele momento, algo mudou entre eles. Um fio invisível os conectou, frágil, mas real. Os dias seguintes foram uma dança lenta de aproximação. Rafael comprou cordas novas para o violão e levou para casa um especialista em restauração de instrumentos. Quando Marina viu o violão restaurado, ainda com a mesma madeira rachada, mas agora com cordas novas e afinadas, ela chorou pela primeira vez desde que havia entrado naquele apartamento. "Você não precisava fazer isso", disse ela, abraçando o instrumento. "Eu sei, mas eu quis." Naquela noite, Marina tocou por horas. E pela primeira vez em 2 anos, ela compôs algo novo. Era uma melodia simples, quase frágil, mas carregada de algo que Rafael reconheceu imediatamente: esperança renascendo. Mas nem tudo era suave. Rafael percebeu que Marina tinha pesadelos. Ele a ouvia gritar durante a noite, e quando ia até seu quarto, encontrava-a acordada, tremendo, o rosto coberto de lágrimas. "Eu sonho que estou sozinha para sempre", confessou ela uma noite, quando Rafael se sentou na beirada da cama dela. "E que ninguém fica, que eu não mereço que ninguém fique." Rafael segurou a mão dela. "Eu estou aqui." "Por quanto tempo?" perguntou Marina, a voz pequena. "Até você perceber que eu sou um fardo? Até você cansar de ter uma mendiga na sua casa?" As palavras cortaram Rafael. Ele percebeu naquele momento o quanto Marina carregava. Não só a dor da perda, mas a vergonha, o medo, a sensação de não ser digna de amor. "Você não é um fardo", disse ele, a voz firme. "E eu não estou fazendo favor nenhum. Você..." Ele engoliu em seco. "Você me salvou, Marina. Naquela noite, na chuva, quando você sorriu para mim, você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Você me fez querer ser uma pessoa melhor."
Marina o encarou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu tenho medo de acreditar nisso. Eu também, admitiu Rafael. Eu passei 10 anos construindo muros ao meu redor, dizendo para mim mesmo que amor não existe, que é só uma ilusão, que no final todos vão embora. E então você apareceu. E eu percebi que talvez eu estivesse errado. Talvez amor seja isso. Aparecer na chuva. Sorrir sem esperar nada em troca. Fazer música mesmo quebrado. Marina começou a chorar de verdade, e Rafael a puxou para um abraço. Eles ficaram assim por um longo tempo, 2 corações feridos aprendendo a confiar novamente. Nas semanas seguintes, Marina começou a florescer. Rafael a incentivou a voltar a estudar, e eles passavam as noites pesquisando bolsas de estudo, programas de assistência, oportunidades. Ela começou a compor mais, e Rafael gravava tudo no celular, maravilhado com o talento dela. Ele contratou uma terapeuta para ajudá-la a processar o trauma, e Marina, inicialmente relutante, começou a ir às sessões. E o apartamento também mudou. Marina trouxe plantas, pequenos vasos de suculentas que ela comprava com o dinheiro que Rafael insistia em dar como mesada, embora ela protestasse. Ela pendurou cortinas leves nas janelas. Colocou fotos antigas que Rafael mantinha guardadas em um álbum esquecido em porta-retratos espalhados pela casa. Aos poucos, aquele espaço frio e impessoal se transformou em um lar. Rafael também mudou. Ele começou a sair mais cedo do trabalho. Começou a cozinhar, algo que não fazia há anos. Delegou mais tarefas para sua equipe, percebendo que o mundo não desabaria se ele não controlasse cada detalhe. E descobriu que rir com Marina enquanto tentavam fazer uma receita complicada que sempre dava errado era mais valioso do que qualquer contrato milionário. Mas a vida tem uma forma de testar a gente quando menos esperamos. Uma tarde, enquanto Rafael estava no escritório, recebeu uma ligação de Marina. Ela estava chorando. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Ele sentiu o coração disparar. O que foi? Meu pai... Ele apareceu. Rafael largou tudo e foi para casa. Encontrou Marina sentada no sofá, pálida, as mãos tremendo. Ela segurava um papel amassado. Ele me encontrou. Não sei como. Deixou essa carta na portaria. Rafael pegou a carta e leu. Eram palavras confusas, cheias de desculpas e arrependimento. O pai de Marina dizia que estava sóbrio há 6 meses, que queria se redimir, que queria vê-la. O que você quer fazer? Perguntou Rafael. Marina balançou a cabeça. Eu não sei. Parte de mim quer vê-lo. Quer acreditar que ele mudou. Mas outra parte... Sua voz falhou. Outra parte tem medo de que ele me destrua de novo. Que eu volte a ser aquela menina perdida. Rafael se ajoelhou na frente dela. Você não é mais aquela menina. Você cresceu. Você é forte. E não importa o que você decidir, eu vou estar aqui. E se eu desmoronar? Então eu te ajudo a se reerguer. Quantas vezes for preciso. Marina o abraçou com força, e Rafael sentiu o peso do amor verdadeiro pela primeira vez em sua vida. Não era o amor romântico das comédias, cheio de gestos grandiosos e declarações teatrais. Era isso, estar presente. Segurar alguém quando eles tremem. Prometer ficar. Marina decidiu encontrar o pai. Rafael a acompanhou porque ela pediu. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena no centro da cidade. O pai de Marina era um homem magro, de cabelos grisalhos, com olhos cansados que pareciam carregar o peso de 1000 arrependimentos. Marina, disse ele, a voz embargada. Você está tão diferente. Estou, respondeu ela, erguendo o queixo. Eu sobrevivi. O homem começou a chorar. Eu sinto muito. Por tudo. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Eu não tenho desculpa. Só, eu não conseguia lidar com a dor. E em vez de ser seu pai, eu fugi. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Rafael viu a batalha acontecendo dentro dela. Entre a raiva e o perdão. Entre o passado e o futuro. Eu não vou dizer que está tudo bem, disse ela finalmente. Porque não está. Você me machucou de um jeito que eu não sei se vai cicatrizar completamente. Mas, ela respirou fundo. Mas eu não quero carregar raiva para sempre.
Eu quero seguir em frente. E se você realmente mudou, se você realmente está tentando, então eu posso tentar também. Devagar. O pai dela assentiu, agradecido, e eles conversaram por horas. Não foi um milagre instantâneo. Não foi um final de conto de fadas onde todos os problemas desapareceram. Mas foi um começo. E às vezes, começos são o suficiente. Quando voltaram para casa, Marina estava exausta. Mas havia uma leveza nela que Rafael não tinha visto antes. Obrigada por ir comigo, disse ela. Sempre. Naquela noite, Marina pediu para dormir no quarto de Rafael. Não por desejo físico, mas por necessidade de proximidade, de não estar sozinha. Eles se deitaram juntos, e Rafael a segurou enquanto ela adormecia. E pela primeira vez em 10 anos, ele se sentiu completo. Os meses passaram. Marina conseguiu uma bolsa integral para estudar música em uma universidade particular. Ela começou a se apresentar em pequenos bares e cafés, suas composições ganhando um público fiel. Rafael a assistia todas as vezes, sentado no fundo, o peito cheio de orgulho. E o amor entre eles cresceu. Não aconteceu de repente, mas foi se construindo tijolo por tijolo, em cada café da manhã compartilhado, em cada noite em que ela tocava para ele, em cada momento em que ele a segurava depois de um pesadelo. Era um amor feito de silêncios confortáveis e conversas profundas, de risadas bobas e lágrimas compartilhadas. Uma noite, Rafael chegou em casa com uma caixa pequena. Marina estava no sofá, compondo uma nova música. Eu tenho algo para você, disse ele. Ela olhou curiosa. O que é? Rafael abriu a caixa. Dentro havia uma chave. A chave deste apartamento. Eu quero que você more aqui, de verdade. Não como hóspede, não como alguém que está de passagem. Como alguém que pertence a este lugar. Como alguém que faz deste lugar um lar. Marina ficou sem palavras. Os olhos se encheram de lágrimas. Rafael. Eu te amo, Marina, disse ele, finalmente colocando em palavras o que sentia há meses. Eu te amo de um jeito que eu não sabia que era possível. Você entrou na minha vida na chuva, sem pedir nada, e me ensinou a sentir de novo. Me ensinou que amor não é um risco, é uma escolha. E eu escolho você. Todos os dias, eu escolho você. Marina se jogou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu também te amo, tanto que me assusta. Eu achava que nunca mais ia conseguir amar alguém sem medo, mas você me mostrou que é seguro, que eu posso confiar, que eu mereço isso. Eles se beijaram pela primeira vez ali, no sofá cheio de almofadas que Marina tinha comprado, sob a luz suave das lâmpadas que ela havia escolhido. E foi perfeito. Não porque foi cinematográfico, mas porque foi real. 6 meses depois, Marina se apresentou no maior festival de música independente da cidade. Rafael estava na primeira fila, ao lado do pai dela, que compareceu sóbrio e orgulhoso. Quando Marina subiu ao palco, ela segurou o violão restaurado, aquele que o pai havia dado, que Rafael havia consertado, e disse para o público: Esta música é para 2 pessoas que me salvaram. Meu pai, que me ensinou a fazer música, e Rafael, que me ensinou que mesmo quebrados, ainda podemos ser bonitos. Ela começou a tocar. Era a mesma melodia que havia composto naquela primeira noite em que o violão tinha ganhado cordas novas, mas agora estava completa, madura, cheia de vida. A plateia ficou em silêncio, hipnotizada. E quando Marina terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Ele havia passado 38 anos acreditando que amor era uma ilusão, que conexão verdadeira não existia. E então, na chuva, uma moça sem nada havia sorrido para ele. E tudo mudou. Naquela noite, quando voltaram para casa, para o lar que construíram juntos, Rafael e Marina ficaram na varanda, olhando a cidade lá embaixo. A mesma cidade onde eles se encontraram, 2 mundos impossíveis colidindo em uma noite de tempestade. Você se lembra daquela noite? Perguntou Rafael. Como eu poderia esquecer? Marina sorriu, aquele mesmo sorriso que havia quebrado a armadura dele. Por que você sorriu para mim? Você não tinha motivo nenhum para sorrir. Marina pensou por um momento. Porque eu vi algo em você. Uma tristeza que eu reconheci.
E eu pensei, talvez ele precise de um sorriso mais do que eu. Talvez seja isso que podemos fazer uns pelos outros. Sorrir, mesmo quando está difícil. Especialmente quando está difícil. Rafael a puxou para perto, beijando o topo de sua cabeça. Você me salvou naquela noite. Não, disse Marina, virando-se para encará-lo. Nós nos salvamos, juntos. E foi a verdade mais bonita que Rafael já tinha ouvido. Porque amor não era sobre um salvar o outro. Era sobre dois corações feridos aprendendo a bater juntos. Era sobre transformar apartamentos frios em lares quentes. Era sobre acreditar que, mesmo quando tudo desmorona, ainda é possível reconstruir. Era sobre um advogado milionário que não acreditava em amor, até conhecer uma mendiga que lhe ensinou que o amor nasce onde menos esperamos. Nos sorrisos sob a chuva, nas músicas tocadas em violões rachados, nas manhãs em que a luz finalmente entra pelas janelas. E às vezes, quando a noite estava silenciosa, Rafael ainda pensava naquele primeiro encontro, na chuva, no sorriso dela, no momento em que sua vida inteira mudou de direção, e ele agradecia, silenciosamente, por ter parado, por ter visto, por ter escolhido acreditar que mesmo quebrados ainda podemos fazer música, porque no final era isso que o amor era. Não perfeição, mas presença. Não grandiosidade, mas os pequenos gestos que dizem eu fico. E Rafael ficou. Marina ficou. E juntos, eles construíram algo que nenhum dos dois pensou que seria possível. Uma segunda chance, um recomeço, um lar. E quando Marina pegou o violão naquela noite e começou a tocar a música deles, a música que nasceu da chuva, do encontro improvável, da cura mútua, Rafael fechou os olhos e simplesmente sentiu. Sentiu gratidão, sentiu amor, sentiu-se finalmente em casa.